E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-a. E entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva, e a Leia sua filha. E aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre-se a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. Olá, meus amigos, meus irmãos amados em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós e se inscreva no canal, né? Assine o sininho, compartilha, dê o joinha, para que nós possamos continuar. Se puder, faça seu comentário. O texto aqui é de Gênesis, capítulo 29, versículo 21 até o 27. Hoje nós vamos falar de Lia, ou Leia. Aqui nessa escritura sagrada que acabei de ler, é Leia. Você conhece Leia? Eu acho que todos nós que somos cristãos já lemos alguma coisa sobre esse assunto de Leia, mesmo você que não leu a Bíblia toda, né? Eu já passei aqui várias vezes na história de Leia e sei que tem muitos cristãos que já ouviu alguma mensagem a respeito desse assunto sobre Leia. Não sei com o que você ouviu. Eu já ouvi várias histórias, várias pregações, mensagens, né, aqui dentro do contexto de Leia. Talvez não explicitamente dentro desse contexto de 29, 21, 27. Mas nós vamos explanar esse assunto para nós entender. Bom, o que mais me emociona aqui não é Raquel. Raquel é irmã de Leia. Ambas são filhas de Labão. Lambão, né? Devia chamar Lambão, mas é Labão. Então, esse me emociona muito, Leia, porque Leia é uma personagem muito sofrida. É uma personagem muito angustiada,
uma personagem que vai passar por um momento da vida dela com um sonho interrompido, ou seja, cortado, porque toda pessoa, toda pessoa, ela tem um sonho, ela tem um desejo, um mínimo desse desejo é ter um casamento, né? É ter um companheiro para a vida toda, que ambos vão construir junto, né? Uma família, vão construir junto o seu sonho, vão sofrer junto, vão lutar junto, vão passar os seus apertos, suas dificuldades junto, mas vão estar sempre junto. Um dividindo com o outro as suas dores, né? As suas crises e assim construir, né? Através das bênçãos de Deus, da vontade de Deus, os seus filhos. E de repente, essa jovem mulher, ou essa mulher, que é a mais velha, né? É a mais velha, poderia já ter sido casada, já está com uma outra pessoa, mas não, ela está dentro de casa, cuidando da família, cuidando do seu pai, seus irmãos, ocupada com os afazeres da casa, né? Limpando casa, fazendo comida, deixando tudo em ordem para que todos possam desfrutar, né, do seu lar perfeito. No mínimo, né? Agora eu imagino, eu fico imaginando o tempo de Leia, o tempo. Há quantos milhares de anos atrás, quando um homem era valorizado, a mulher não tinha nada do que tem hoje, as possibilidades, as oportunidades. Imagina um tempo pacato, onde as horas não passam. Hoje as horas passam tão rápido. Por quê? Porque temos tanta coisa para ver, tantas coisas que nós não damos conta. E quando a gente quer perceber, o dia já foi. Mas naquele tempo, o dia demorava, porque não tinha os recursos que hoje tem, as loucuras que hoje tem, né? As tecnologias que hoje tem, tinha nada, era só aquele tempo pacato. Tinha nada para fazer em casa, não tinha televisão para assistir, não tinha rádio para ouvir um som, não tinha nenhum recurso, não tinha carro, não tinha avião, não tinha navio, não tinha nada, era só trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E à noite vinha, se deitava mais cedo, acordava bem mais cedo, porque não tinha mais nada para se fazer durante a noite. Hoje tem pessoas que passam o dia e a noite toda acordados, trabalhando, fazendo alguma coisa, passeando, andando, adiando, fazendo o que não deve, atormentando a vida daqueles que querem descansar. Imagina o tempo de Leia. Dentro lá no fundo do coração de Leia,
ela sonhava ter um companheiro. Aí apareceu na história um tal de Jacó. Vocês sabem quem que é Jacó, né? Sabe? Eu não vou nem falar para vocês, porque vocês sabem. Jacó chega ali naquele lugar, cansado de andar. Quando ele encontra quem? Raquel, a mais jovem. Não só mais jovem, mas bonita. Não quer dizer que Leia era tão feia assim, que ninguém quisesse. Me faz lembrar do meu avô, que ele dizia assim, meu avô, meu tio, ele falava assim que para tudo tem gosto. Tem os que gostam do olho e tem os que gostam da remela. Ele diz que o feio pode ser feio para mim, mas pode ser bonito para você. Entendeu? Então não existe feiura, não existe. O que existe muitas vezes é falta de oportunidade ou falta de interesse. Talvez o caso de Leia fosse falta de oportunidade, não fosse falta de interesse. Porque naquele tempo, o primeiro que aparecia sempre acontecia. Não sei quantas pessoas passaram na casa de Labão e tiveram a oportunidade de conhecer Raquel ou Leia. Mas a história diz que Jacó se apaixonou por Raquel e Raquel se apaixonou por Jacó. E ali existe uma parentela, né, entre Labão e sua família. Labão é um cara muito esperto, velhaco, astuto, inteligente, de astúcia, malicioso. Aí acontece o seguinte, que Jacó apaixonado e Raquel também, então Jacó propõe pagar o dote de Raquel, mas ele não tem dinheiro, ele não tem nada, saiu de casa sem, né, com uma mão na frente e outra atrás, fugido, né, do seu irmão, vocês conhecem a história, porque o seu irmão poderia matá-lo. Seu irmão Esaú, lembra da história, né? Tá bom. Acontece que ele propõe 7 anos de trabalho por Raquel. 7 anos. Um homem de Deus, Jacó, é um homem abençoado por Deus. É um homem conectado com Deus. Aprendeu com seu pai a ser conectado com Deus. E aí, tudo que ele faz, Deus abençoa, multiplica. E Jacó é um cara observador. Ou seja, Labão é um cara observador. E ele começa a observar que a partir do momento que Jacó começa a trabalhar para ele, as coisas começam a fluir, prosperar, e ele fica todo satisfeito, feliz.
E quando vai chegando próximo do casamento, próximo do cumprimento, né, que ele vai ter que entregar Raquel para Jacó, ele e seus filhos maquinam alguma coisa. Opa, Jacó vai casar, pode que Jacó vai embora, e aí, como que nós vamos fazer? Jacó é um homem abençoado, Jacó tudo prospera, é fácil. Temos que arrumar um jeito desse Jacó pelo menos ficar mais 7 anos aqui. Tá, já sei. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos enganar Jacó. E aí ele vai ter que ficar mais 7 anos por causa de outra mulher. Então, quando esse Jacó tá ali totalmente, né? Ali, feliz, opa, agora eu vou ter direito da minha esposa. E aí a festa é preparada, mas Jacó não sabe da armação de Labão e seus filhos. Eles armaram, porque mulher, o que importa, o que vale é o dote. Ele vai ter que pagar mais 7 anos de dote, e nós vamos fazer isso acontecer. Então, quando Labão leva, quando ele embebeda, né, nessa festa, ele embriaga, consegue, né, naquela euforia de não quero nada, não pode, né, fica sossegado, hoje é teu dia, e pode beber à vontade, e Jacó então fica alegre, embriagado, e vai para a cama, vai para o quarto, e Jacó, feliz da vida, porque sua esposa agora está com ele. Labão, então, empurra Leia para ficar, impede Raquel e manda Leia no lugar. E a noite de núpcia passou rápido, porque a alegria, aquela expectativa, aquela ansiedade, aquela felicidade de Jacó, e bêbado, no escuro, não viu nada. E quando ele acorda de manhã, que ele olha, que ele percebe quem está lá do lado dele, Leia. Seria essa a vontade de Leia? Leia aceitou isso. Ela não tinha outra opção. Leia foi obrigada a fazer isso. Ela sabia que o amor de Jacó não era dela. Ela sabia que Jacó amava Raquel, sua irmã. Ela sabia que estava fazendo algo errado. Ela sabia que aquilo que era errado, ela estava tendo um problema que seria para sempre. Ela ia ser rival da sua própria irmã, que ela viu nascer, que pegou no colo, criou com todo carinho, amava sua irmã, e agora ela se torna rival da sua própria irmã.
Qual que é o sentimento de Leia? Porque ela não tinha escolha, porque seu pai, seus irmãos, naquela época, pai, os homens era tudo bruto, era insensibilidade, eles não tinham sensibilidade, não tinham bom senso, eles faziam o que queriam com as mulheres, eles praticavam atos assim com suas próprias filhas, como se fosse um objeto, um animal que se joga, que não está nem aí. Eles não tinham esse amor que hoje temos por um filho ou por uma filha. Não. Equivale o dote que nós vamos ganhar. Eu fico olhando quando Raquel, quando Leia vi seu Jacó acordar e olhar para ela e dizer: o que você está fazendo aqui? Que susto! Mas peraí, você não é Raquel? Eu imagino que decepção. O que aconteceu? O que foi? O que houve? É como se fosse um choque. Você não é a minha mulher amada. E o que Leia vai dizer? Eu fui obrigada. Porque se eu não fizesse isso, eu poderia ser rejeitada pela minha casa. Se eu não fizesse isso, eu ia ser abandonada pelos meus pais, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Poderia até sofrer uma punição, uma condenação, às vezes até uma morte. Porque já que você não vai fazer, desobedecer pai, irmãos, naquela época, as consequências eram duras. E para uma mulher naquela época, desprezar uma suposta oportunidade como essa seria suicídio. Porque a mulher não tinha outra opção. Ela não. Imagina se Labão resolve, não, você não vai aceitar? Não. Então, empurrasse ela para fora de casa. Para onde Leia iria? O que Leia ia fazer da sua vida? Ia morrer. Desprezada, humilhada, maltratada. E quando Jacó então sai daquele quarto apavorado e chega a Labão, peraí, que negócio é isso aí? Eu casei com Raquel, não casei com Leia. O que você fez? Homem de Deus, homem maldito. A astúcia daquele homem, ele, calma, Jacó. Nada, que é isso, rapaz? Agora é o seguinte, não é assim também não, né? Aí vem naquela cínica, né? E os filhos tudo olhando, e ele fala para ele, olha, é o seguinte, não, ó, agora você vai ter duas esposas, mas primeiro, para você receber, né? Daqui uma semana, a Raquel vai com você de novo, mas você vai agora, você vai ter que trabalhar mais 7 anos aí, você ficar com Raquel.
mais 7 anos. Quer dizer, Raquel, mas eu trabalhei 7 anos, mas vou trabalhar mais 7 anos para ter esse direito de Raquel? Ué, lógico, ué. Ou aí você vai ficar com Raquel e também com Leia. Quer dizer, os 7 primeiros anos, na realidade, nessa inversão de valores, o que ele fez? Foi pago o dote de Leia. Agora ele tem que pagar pelo dote de Raquel. 7 anos. 7 para cada uma. Você sabe quanto que equivale 7 anos de trabalho no nosso salário hoje? Nada aí, aproximadamente 150 mil reais. É um dote bom, é? Se a pessoa se receber 7 anos de salário livre, é o que seria hoje, 150, aproximadamente 150 mil reais. Era o valor do dote daquelas duas irmãs. E aonde fica Deus nessa história? É muito bonita essa história. É muito emocionante. A gente vê uma Leia que sabe que vai viver com uma pessoa que não ama de verdade. Raquel tem, agora que aceitar a condição que foi posta, viver com esse homem, sendo rival da sua própria irmã, da qual amam. E o pior de tudo é que Raquel é estéril. O que Léa dá para Jacó filhos, Raquel não pode dar. Isso provoca um ciúme muito grande e um sofrimento muito grande em Raquel. Porque Raquel não pode dar filhos. Você já pensou uma coisa como essa? O que Deus fez com Jacó? Não. O que Deus fez com Leia e com Raquel? Ambas irmãs. Aí tem alguns que falam assim que Leia era uma mulher, isso, né? Menospreza o papel de Leia. Não, o papel de Leia, ele é de suma importância. É muito importante para a história de Israel. Porque é de Leia que vem as tribos importantes. Se Leia soubesse a descendência dela, como foi importante para Israel. Judá, por exemplo, que é o mais conhecido de todos, é o mais abençoado de todos, é de onde vem, né? É o berço de Jesus. Levi, a tribo de Levi, de onde também é Moisés, Arão e todos os sacerdotes do templo. De Judá vêm os reis,
Agora você imagina, fora as outras, né? Issacar, Naftali e outras mais. Mas Raquel também tem. Deus abençoa a Raquel e ela tem 2 filhos. O mais importante dos dois é José, que tem um papel importantíssimo na história. E Benjamim. Raquel morre exatamente no nascimento de Benjamim. Eu fico imaginando o coração de Leia. Era um coração assim triste, um coração assim de expectativa. A gente olha para Leia. Eu olho para Leia como se eu tivesse a minha vida, olhando humanamente falando. Não espiritualmente, eu não posso explicar espiritualmente o que, né? A gente não pode olhar para Raquel como um vaso de bênção e para Leia como um vaso de desonra. Ou Raquel um vaso de honra e Leia um vaso de desonra. Não. Isso é totalmente fora de contexto, porque as duas são usadas por Deus. Todas as duas. E são vasos de honra. Todos nós somos vasos de honra. Sobre este assunto de vaso de honra e de desonra, eu vou falar no próximo vídeo. Portanto, fique atento. Então, quando você olhar para a história de Lia, não coloque ela como um vaso de desonra, mas como um vaso de honra perante Deus. Porque se Lia soubesse que Deus estava em sua vida, talvez ela fosse mais feliz, ela seria mais consolada, ela seria mais, né, assim, uma expectativa melhor de vida. Porque a vida de Lia não foi uma alegria total. O coração dela sempre foi aquele coração, né, não assim, magoados, ressentidos de ter sido usada pelo seu pai daquela forma. Um homem ambicioso, também usado por Deus, para que Lia pudesse ser essa mulher de honra perante Deus. Meus amados, por hoje Lia é para você refletir, pensar, tá? Pensar em você, porque talvez você possa pensar que está sendo como Lia, como um vaso de desonra, tá? Que Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus dê saúde, força e coragem para você, que aí aonde você estiver, e o que você estiver fazendo, não importa, esteja sempre conectado com Deus e busque Deus enquanto se pode achar. Deus abençoe, Deus guarde a sua casa, a sua família, proteja o nosso país, dê ao nosso país
mais amor a Deus, mais amor ao próximo, e que o nosso país seja um país sempre próspero da palavra de Deus. Não só o país nosso, mas também todo o mundo humano, todas as pessoas do mundo, seja onde estiverem, trabalhando ou não, ou até mesmo pedindo esmola, não importa. Você que está dirigindo aí, ou dentro de um hospital atendendo, ou sendo vítima de uma enfermidade, que Deus abençoe você e guarde e proteja. E lembre, estamos, Deus, você é um vaso de bênção. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, compartilhe se puder. E não esqueça, Jesus está voltando. Até o próximo vídeo.